Aos 43 anos, Tom Brady deixou para trás a maior dinastia que o futebol americano já viu e decidiu assumir um desafio gigantesco. Vestir a camisa do Tampa Bay Buccaneers, uma franquia que não vencia um jogo de playoff havia quase 20 anos. Muita gente dizia que ele já estava em declínio, que a idade já tinha chegado e que longe de Bill Belichick, ele não seria o mesmo jogador. E para piorar, o primeiro passe dele como quarterback do Bucs terminou em um pick six, o pior início possível, dando combustível para todas as críticas. Só que o que veio depois foi absurdo. Logo na primeira temporada, Brady conduziu Tampa até o Super Bowl. Aos 44 anos, liderou toda a NFL em jardas aéreas e touchdowns. E aos 45, ainda quebrou o recorde de passes completos em uma única temporada. A maioria das pessoas associa Brady aos 6 títulos conquistados com o Patriots, mas o que ele fez em Tampa pode ter sido o capítulo mais impressionante de toda a sua trajetória. Afinal, quão dominante foi de fato o Tom Brady do Tampa Bay Buccaneers? Antes mesmo de vestir a camisa do Bucs, a carreira de Tom Brady já era sinônimo de grandeza absoluta. Ele saiu de um garoto franzino de Michigan, ignorado por 198 escolhas no draft de 2000, para se tornar 6 vezes campeão do Super Bowl, 3 vezes MVP e uma lenda que reescreveu os livros de recordes até 2020. Mas no fim da década de 2010, começaram a aparecer sinais de desgaste. Em 2018, Brady ainda levantou seu 6º troféu Lombardi, mas aquela conquista teve um tom diferente. A vitória por 13-3 sobre os Rams foi dura, travada, sustentada por uma defesa sufocante e decidida por um último passe brilhante de Brady para Rob Gronkowski. Um ano depois, tudo começou a desmoronar. Os Patriots iniciaram a temporada voando, com 8 vitórias seguidas. A defesa, uma das mais dominantes da era Belichick, atropelava adversários. Só que pela primeira vez em muito tempo, Brady parecia humano. Seus números caíram. Ele terminou com apenas 24 touchdowns. O menor total em 10 anos. A taxa de passes completos diminuiu. Era comum vê-lo se livrando rapidamente da bola, frustrado, batendo o capacete no banco após jogadas erradas. E Bill Belichick percebeu isso. Durante 2 décadas, a parceria dos dois foi marcada por uma tensão constante. De um lado, um técnico obcecado por controle e disciplina. Do outro, um quarterback movido pela necessidade de vencer a qualquer custo. Funcionava porque havia uma dependência mútua. Um potencializava o outro. Mas Belichick sempre defendeu a mesma filosofia. É melhor encerrar um ciclo um ano antes do que um ano depois. Ele já tinha tomado decisões frias assim, com nomes como Larry Milloy, Richard Seymour, Randy Moses e vários outros ídolos do Patriots. E aos 42 anos, tudo indicava que Brady poderia ser o próximo. Nos bastidores, a relação entre eles esfriou. Anos antes, Belichick teria preferido passar o bastão para Jimmy Garoppolo, mas Robert Kraft interveio e manteve Brady como o rosto da franquia. Ele passou a se sentir pouco valorizado, como se sua importância estivesse sendo colocada em dúvida. Mesmo assim, a torcida do Patriots ainda acreditava na mística. Se a história tinha ensinado alguma coisa, era que Brady e Belichick sempre davam um jeito quando o momento exigia. No Wild Card contra o Tennessee Titans, New England estava atrás no placar, 14-13. Restando poucos minutos no relógio. Era a hora clássica de Brady. Em uma terceira descida decisiva, ele recuou no pocket, leu o campo e tentou um passe curto e cronometrado para Philip Dorsett. Uma jogada simples, rotineira, mas ele errou o alvo. A bola voltou para o Titans, pouco depois veio o golpe final. O último passe de Brady como Patriot terminou em um pick six. Após 20 anos de domínio, 9 aparições em Super Bowl e 6 títulos, era assim que a era chegava ao fim. Em março de 2020, com uma publicação intitulada Forever a Patriot, Brady oficializou sua saída da única franquia que conhecera na carreira. A decisão abalou a NFL inteira. Para Belichick, era apenas mais um movimento estratégico, encerrar um ciclo antes do declínio. Para Brady, era algo pessoal. Depois de anos aceitando cortes salariais, abrindo mão de reforços e vivendo sobre a rígida cultura dos Patriots, ele queria provar que poderia vencer sem o técnico. De repente, o quarterback mais vitorioso da história da liga estava disponível no mercado. Mas a grande pergunta que pairava sobre toda a NFL era simples. Quem realmente queria Tom Brady aos 43 anos? Algumas franquias recuaram, temendo que a idade já estivesse cobrando seu preço. Outras não queriam reformular elenco, cultura e planejamento por um quarterback que podia estar a um passo da aposentadoria. Até que uma organização sedenta por relevância enxergou uma oportunidade. O Tampa Bay Buccaneers. Na época, a franquia com o pior aproveitamento de vitórias na história da liga. E o que Tampa tinha a oferecer? Muita gente acreditava que Brady só queria o sol da Flórida e uma saída tranquila, longe da pressão. Mas havia sinais de que o plano era maior do que parecia. Chris Goodwin abriu mão da camisa 12 para que Brady pudesse usá-la. Pouco depois, Rob Gronkowski saiu da aposentadoria e forçou sua ida para Tampa, simplesmente porque Tom o queria ao seu lado. O elenco já contava com Mike Evans, o próprio Goodwin e uma defesa jovem em ascensão. De repente, aquilo não parecia férias, parecia estratégia. Parecia Brady montando seu próprio exército. Só que então veio o choque de realidade. Na estreia contra o New Orleans Saints,
Brady lançou 2 interceptações, uma delas retornada para touchdown, um pick six. Algumas semanas depois, os próprios Saints humilharam Tampa em rede nacional, 38-3, a pior derrota da carreira de Brady. No fim de novembro, os Buccaneers estavam 7-5, vindo de uma surra do Kansas City Chiefs, jogo em que Tyreek Hill destruiu a secundária com mais de 200 jardas ainda no primeiro quarto. Naquele momento, parecia que os críticos estavam certos desde o início. Talvez a aposta tivesse sido grande demais, mas há algo fundamental sobre Tom Brady. Sua carreira sempre foi construída no segundo ato. Depois da bye week, o ataque finalmente engrenou. Aos 43 anos, Brady voltou a lançar com confiança, desmontando defesas ao lado de Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown e, claro, Gronkowski. Tampa embalou 4 vitórias consecutivas para fechar a temporada. Terminou 11-5 e encerrou um jejum de 13 anos sem vencer na pós-temporada. E então vieram os playoffs, o palco onde a lenda de Brady sempre ganha novos capítulos. O Tom Brady é o GOAT da NFL. E você pode se tornar o GOAT do canal Camisa 15, apenas deixando o like no vídeo, se inscrevendo e hypando o conteúdo. A meta agora é de 10k de inscritos. Conto com a sua ajuda e vamos voltar para o vídeo. O primeiro desafio foi Washington, dono da segunda melhor defesa da liga, liderada pelo fenômeno novato Chase Young, que ainda provocou Brady publicamente antes do jogo. Mas Tampa Tom respondeu em campo. 381 jardas e 2 touchdowns, tornando-se o jogador mais velho da história da NFL a lançar um passe para touchdown na pós-temporada. Depois veio o duelo contra o New Orleans Saints. Era a última temporada de Drew Brees, um confronto direto entre os dois maiores líderes em jardas aéreas da história. Em pleno Superdome, Brady venceu por 30-20 e praticamente encerrou a carreira de Brees ali mesmo. Na sequência, a final da NFC em Lambeau Field, Brady contra Aaron Rodgers, o confronto que os fãs pediram por anos. Brady lançou 3 touchdowns, sobreviveu a 3 interceptações e saiu de Green Bay com sua 10ª vaga em Super Bowl garantida. Tornou-se apenas o segundo quarterback na história a levar 2 franquias diferentes ao Super Bowl. E então veio o grande ato final. Super Bowl 55, em Tampa. A primeira vez que um time disputava a final em seu próprio estádio. Brady contra Patrick Mahomes, o maior de todos os tempos, contra o jovem prodígio apontado como seu sucessor. Só que não houve equilíbrio. A defesa dos Buccaneers anulou Mahomes, enquanto Brady lançou 3 touchdowns. 2 deles para Gronkowski, estabelecendo o recorde de mais touchdowns em playoffs entre um quarterback e um recebedor na história da liga. Placar final, 31-9. Brady levantou seu 7º troféu Lombardi, conquistou seu 5º prêmio de MVP de Super Bowl e aos 43 anos tornou-se o quarterback mais velho a vencer o Super Bowl. Um ano foi tudo que ele precisou. Tom Brady não apenas provou que podia vencer sem Bill Belichick, ele chegou à franquia com o pior retrospecto da história da NFL e a transformou em campeã praticamente do dia para a noite. Aos 43 anos, protagonizou talvez o maior renascimento que a liga já viu. E ele não parou por ali. Brady voltou para mais uma temporada, mas havia um detalhe importante. Naquela off-season, ele passou por uma cirurgia para reparar o LCM. Para a maioria dos jogadores, isso significaria meses, talvez um ano, até recuperar o nível ideal. Mas Brady voltou como se nada tivesse acontecido. Na semana 1 contra o Dallas Cowboys, lançou para 379 jardas e 4 touchdowns em horário nobre, conectando 2 vezes com Rob Gronkowski na endzone. Na semana 3 contra o Rams, disparou 432 jardas e entrou para um grupo raríssimo ao lado de Drew Brees, como apenas o segundo jogador da história a atingir 80 mil jardas aéreas na carreira. Mas o momento mais aguardado tinha data marcada. 3 de outubro de 2021. Era o retorno a Foxborough, em um Sunday Night Football sobre os holofotes, com Belichick do outro lado do campo. Diante da torcida que o viu construir a dinastia, Brady quebrou o recorde histórico de jardas aéreas da NFL, com um passe de 28 jardas para Mike Evans. Naquela noite, com a vitória por 19-17, tornou-se apenas o 4º quarterback da história a vencer 32 franquias da liga. Mais uma vez, Brady transformava pressão em legado. E ele não desacelerou. Uma semana depois do retorno a Foxborough, destruiu o Miami Dolphins com 411 jardas e 5 touchdowns. Na semana 7, lançou o touchdown número 600 da carreira, o primeiro quarterback da história a alcançar essa marca. Mais tarde, contra o Buffalo Bills, quebrou o recorde histórico de passes completos de NFL e ainda decidiu o jogo na prorrogação com um touchdown para Breshad Perriman. Ao fim da temporada, os números eram absurdos. Recorde da liga com 485 passes completos, 5.316 jardas, a melhor marca da sua carreira e a terceira maior da história até então, além de 43 touchdowns. Aos 44 anos, Brady produzia estatísticas superiores ao de seu próprio auge. O Tampa Bay Buccaneers terminou 13-4. A melhor campanha de temporada regular da história da franquia. Nos playoffs, Brady dominou o Philadelphia Eagles no wild card. Mas o verdadeiro teste veio na rodada divisional contra o Los Angeles Rams. Depois de um início complicado, Tampa estava sendo atropelado, 27-3 no fim do terceiro quarto. Parecia acabada, só que Brady começou a operar um impossível mais uma vez.
Liderou campanhas agressivas, comandou a reação e empatou o jogo em 27-27 nos minutos finais. A sensação era de déjà vu, como se outro 28-3 estivesse desenhando. Mas dessa vez, o roteiro mudou. Uma falha de cobertura deixou Cooper Kupp livre em um passe decisivo, colocando o Rams em posição de field goal. O chute entrou nos segundos finais. Assim, de forma cruel, a temporada terminou e o sonho do bicampeonato consecutivo acabou ali. Mesmo assim, 2021 representou algo maior do que a busca por um Lombardi. Aquela temporada deixou claro que Brady ainda era o quarterback mais produtivo da liga, o mais temido e, para muitos, o melhor jogador em campo. Aos 44 anos, ele fazia coisas que a NFL simplesmente nunca tinha visto. E o mais impressionante, não parecia nem perto do fim. Então, na primavera seguinte, Brady surpreendeu o mundo do futebol americano ao anunciar sua aposentadoria. Soou como o encerramento definitivo de uma era, como se a última página da história tivesse sido finalmente escrita. Mas apenas 40 dias depois, veio outro anúncio que abalou a NFL. Ele estava voltando. 2022 marcou o 23º ano de Tom Brady na liga, uma longevidade quase impossível em um esporte que costuma encurtar carreiras em 3 ou 4 temporadas. Ele já tinha quebrado todos os recordes relevantes, respondido a todos os críticos e consolidado seu nome na história. Ainda assim, não conseguiu se afastar. Só que diferente de 2020 ou 2021, aquela temporada não foi sobre domínio. Desde o início, o clima era outro, mais pesado, mais frágil, como se o preço de continuar competindo naquele nível finalmente estivesse começando a aparecer. O Buccaneers foi castigado por lesões ao longo do ano. A linha ofensiva perdeu consistência. O jogo terrestre praticamente desapareceu. E mais uma vez, tudo caiu nas mãos de Brady. Ele fez o que sempre soube fazer, lançar e lançar de novo. Quebrou o próprio recorde de passes completos em uma temporada, chegando a 490, além de estabelecer nova marca pessoal em tentativas. Na semana 3, tornou-se o primeiro quarterback da história a ultrapassar 85 mil jardas aéreas na carreira. Na semana 9, contra o Rams, alcançou a impressionante marca de 100 mil jardas somando temporada regular e playoffs. Mesmo sob pressão constante, muitas vezes literal, Peyton Manning no número de campanhas vencedoras na reta final dos jogos, chegando a 55, o maior total da história da NFL. Mas os sinais de desgaste estavam visíveis. Pela primeira vez desde 2002, perdeu 3 partidas consecutivas. Tornou-se o quarterback mais sacado da história da liga, um lembrete duro de todo o impacto físico acumulado ao longo de mais de 2 décadas. E pela primeira vez na carreira, terminou uma temporada com campanha negativa, 8-9. Fora de campo, o cenário não era mais tranquilo. O divórcio ganhou as manchetes. Cada passo seu era analisado e debatido publicamente. A temporada parecia refletir esse caos. Intensa, desgastante e instável. Ainda assim, mesmo em um ano turbulento, mesmo aos 45 anos, Brady conduziu Tampa ao título da NFC South, tornando-se o quarterback titular mais velho da história a vencer uma divisão. A atuação contra o Carolina Panthers na semana 17, mais de 400 jardas e 3 touchdowns, deixou claro que a chama ainda estava acesa. Ele já não era o super-herói invencível de outros anos, mas continuava superior à grande maioria da liga. No wild card contra o Dallas Cowboys, lançou para 351 jardas e 2 touchdowns. Não foi suficiente. Poucas semanas depois veio o anúncio definitivo. A aposentadoria agora era para valer. A temporada de 2022 foi caótica, imperfeita, quase humana demais para os padrões de Brady. Mas mesmo em declínio, ele ainda quebrava recordes, conquistava divisões, comandava viradas improváveis e obrigava defesas a se prepararem como se enfrentassem o auge da carreira. Todos sabem o que ele representou em New England. 2 décadas, 6 títulos, 9 Super Bowls, a maior dinastia da história do esporte. Só isso já o coloca no topo absoluto. Mas a pergunta central permanece. Quão bom foi o Tom Brady do Buccaneers? Em apenas 3 temporadas, ele somou mais de 14.600 jardas e 108 touchdowns. Quebrou recordes históricos da franquia em jardas aéreas, touchdowns e passes completos em uma única temporada. Antes de sua chegada, Tampa estava há 17 anos sem vencer um jogo de playoff. Com Brady, foram 5 vitórias em pós-temporada em 2 anos, incluindo o Super Bowl logo na primeira tentativa. Ele nunca foi o mais forte, nunca foi o mais rápido e definitivamente nunca foi o mais plástico. O diferencial sempre esteve na mente, na pressão cirúrgica e na frieza nos momentos decisivos. Se o jogo estivesse apertado, o desfecho parecia inevitável. Só nos playoffs, comandou 14 campanhas vencedoras, um recorde da NFL, praticamente o dobro de qualquer outro jogador. E o mais impressionante não são apenas os números ou os troféus, é o contexto. Quarterbacks costumam entrar em declínio na casa dos 35 anos. Brady lançou para mais de 5 mil jardas aos 44. Aos 45, estabeleceu o recorde da liga de passes completos em uma única temporada. O Brady do Buccaneers não foi apenas excelente, foi atemporal. Talvez o maior atleta veterano da história do esporte. Porque mesmo em seu ponto mais baixo, ele ainda estava em um patamar que quase ninguém alcança no auge. A carreira nos Patriots o consolidou como GOAT. A passagem por Tampa provou algo ainda mais raro. Nem mesmo o tempo conseguiu vencê-lo.